associar-se a nós neste momento festivo, neste ano especial. O que é que nós pretendemos? Pretendemos, antes de mais, agradecer-vos. Pretendemos, antes de mais, manifestar-vos uma profunda gratidão por aquilo que é o vosso serviço, por aquilo que é a vossa disponibilidade. Há tantos trabalhos que são feitos por voluntários, que ninguém vê e que passam despercebidos. E uma ocasião como esta, um jubileu do voluntariado, permite dar alguma visibilidade a esse trabalho escondido. E nós pretendemos também isso. Ao sublinhar a importância do voluntariado, pretendemos dar alguma visibilidade a um trabalho escondido, mas não por isso menos importante, não por isso menos imprescindível. Bem pelo contrário. Por outro lado, a nossa esperança é que celebrar um jubileu do voluntariado possa também incentivar outros a este mesmo gesto, a este mesmo ato, a esta mesma atitude generosa de se fazerem voluntários. E por outro lado, por fim, este momento pretende também possibilitar a partilha de experiências. Permite criar um espaço para testemunharmos aquilo que são formas concretas de voluntariado. Agradeço a vossa presença, comecei por dizer-vos isso, agradeço a vossa presença aqui neste lugar agora. Acho que é significativo que estejam presentes numerosos coordenadores e presidentes de entidades de voluntariado, muitos voluntários da Liga Portuguesa contra o Cancro, uma significativa adesão de ligas de amigos de hospitais de todo o país. Temos alguns voluntários vindos dos Açores e da Madeira e sabemos que estes fazem um esforço especial para estar presentes, mas não deixaram também de se fazer representar e não posso deixar por isso também de sublinhar esse cuidado e essa presença. Bem-ajam pela vossa presença e, sobretudo, obrigado pelo vosso testemunho de voluntários. As palmas são para vocês, obviamente. Sei que muitos vieram com grande sacrifício, sei que alguns têm o tempo contado, estou aqui a olhar para a doutora Isabel Jonet, que hoje está presente, faz um esforço para estar connosco no dia em que, como sabem, decorre a recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome em todo o país e, portanto, um dia que está longe de ser um dia tranquilo para ela, por isso agradeço-lhe esta presença, como agradeço aos restantes membros deste painel, a Catarina Furtado, o Flávio Soares, o Dom José Traquina, a disponibilidade para estarem connosco. E eu tinha-vos dito que não ia demorar-vos muito tempo, portanto vou cumprir e vou passar de imediato a palavra à doutora Patrícia Duarte, que vai moderar este momento, este painel, é a responsável, a diretora do nosso Gabinete de Comunicação e, portanto, sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Ora, pode ficar aqui Isabel, Catarina. Sim, Sr. Dom José ao fundo. Ora, muito boa tarde, bem-vindos novamente ao Santuário de Fátima. Obrigada por terem manifestado interesse por uma conferência que tem por tema um assunto tão importante, como já explicou o Sr. Reitor, para esta casa. O que vos propomos esta tarde é uma conversa informal, mas nem por isso superficial, sobre voluntariado, uma área em que estas 4 pessoas, estes 4 convidados, têm uma larga experiência, uma rica experiência. Aos 4 agradeço uma vez mais a disponibilidade e a generosidade para virem partilhar connosco as suas reflexões e a sua visão sobre o tema. Antes de nos lançarmos na conversa, eu vou fazer uma breve apresentação de cada um. Isabel Jonet, licenciada em Economia, é a Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e do Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa. Entre 2012 e 2017, presidiu a Federação Europeia dos Bancos Alimentares em regime de voluntariado. Empreendedora social, concebeu um modelo de gestão para organizações não lucrativas, baseado na eficiência dos processos,
que permitiu a criação de 21 bancos alimentares portugueses e é hoje replicado em diversos países da Europa, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Fundou em 2004 a Entreajuda, projeto que pretende dotar instituições de solidariedade social de instrumentos e recursos de gestão e de organização, e nesse âmbito criou a Bolsa do Voluntariado, o Banco de Bens e Equipamentos e a plataforma Dar e Receber. Concebeu ainda o Cartão Nacional de Voluntário, lançado em 2023, em parceria com outras entidades, para quantificar e incentivar a prática do trabalho voluntário em Portugal. Catarina Furtado, apresentadora de televisão, atriz, autora e documentarista, é embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População desde 2000 e presidente fundadora da ONGD Corações com Coroa desde 2012, onde trabalha a igualdade de género, a não discriminação e a violência baseada no género. Catarina é coautora de 5 séries documentais, Príncipes do Nada, e de 4 documentários, Dar a Vida Sem Morrer, sobre saúde materno-infantil na Guiné-Bissau. Ao longo dos anos, tem sido convidada várias vezes a participar em conferências relacionadas com direitos e desenvolvimento no Parlamento, escolas, universidades, ONG, associações empresariais e empresas. Ao mesmo tempo, é o rosto de campanhas de informação e advocacia sobre mulheres, raparigas, VIH-Sida, mutilação genital feminina, casamentos precoces e forçados e direitos humanos. Temos também connosco o Flávio Soares, é programador informático e há mais de 13 anos que se dedica ao voluntariado, em particular no apoio a pessoas com deficiência. É um dos fundadores e atual presidente da Efectus, uma associação sem fins lucrativos criada para ajudar pessoas com deficiência, cuidadores e famílias, garantindo o acesso aos seus direitos e apoiando nas dificuldades do dia-a-dia. A jornada de Flávio no voluntariado começou ainda jovem, com experiências marcantes, como o projeto Vem para o Meio, férias para pais de pessoas com deficiência no Santuário de Fátima. O seu maior sonho para Efectus é torná-la uma referência no apoio a pessoas com deficiência. Deseja que a associação seja um espaço de verdadeira inclusão, onde as atividades não sejam para pessoas com deficiência, mas com pessoas com deficiência, combatendo a exclusão social e promovendo a participação ativa de todos. Temos ainda connosco o Sr. Dom José Traquina, que é o Bispo de Santarém, desde outubro de 2017. Natural de Alcobaça, cumpriu o serviço militar na Escola Prática de Cavalaria em Santarém e, quando terminou, deu entrada no Seminário Patriarcal de São Paulo, em Almada. Em setembro de 1980, ingressou no Seminário Patriarcal de Cristo Rei, dos Olivais, frequentando o curso de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Ordenado sacerdote em junho de 1985, foi pároco em Bombarral, Valcovo e Roliça nos anos de 92 a 2007, acumulando como vigário da Vigararia Cadaval Bombarral e assistente da Junta de Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas. Recebeu a ordenação episcopal a 1 de junho de 2014, tendo ficado com a missão de acompanhar a zona pastoral do Oeste. Atualmente é o representante da Conferência Episcopal na Caritas Portuguesa e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Feitas as apresentações. Sugiro que comecemos por falar com uma campanha que está hoje em curso, que é a campanha do Banco Alimentar para a Fome, que mobiliza dezenas de milhares de voluntários, o que é impressionante. Por estes dias, a Isabel Joné está, de facto, com muito trabalho e temos um privilégio contar com ela aqui hoje e, por isso, eu começo exatamente pela Isabel para lhe perguntar se podemos, em primeira mão, fazer um ponto da situação de como está a decorrer a campanha. Olá, não sei se tem que carregar aqui alguma coisa. Sim, tem. Então, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os meus colegas de painel, que conheço bem, e agradecer o convite e também agradecer a todas as pessoas que se desinquietam pelo voluntariado. Porque eu tenho para mim que isto do voluntariado não se pede, dá-se. E quando tentamos pedir a pessoas que sejam voluntárias, nunca corre nada bem. Porque elas estão sempre contrariadas. E, portanto, o voluntariado é algo que vem do coração e assim é também nos bancos alimentares. Hoje, como disse a Patrícia, estamos com mais uma campanha do Banco Alimentar. O Banco Alimentar hoje não é um, são 21.
E são 21 em todo, espalhados por Portugal, continente e ilhas, norte. Aquilo que fazemos todos os dias é lutar contra o desperdício. Estas duas campanhas, que são bem conhecidas do povo português, ajudam a mobilizar o voluntariado. E estas duas campanhas, que fazemos 2 vezes por ano, no final de maio e no final de novembro, são precisamente ações de voluntariado. E mais nada do que promover o voluntariado, incentivar a partilha com os mais necessitados, incentivar a partilha daquilo que vamos comer na nossa mesa com famílias que não têm isso todos os dias às suas mesas e recolha de alimentos básicos. Uma campanha como esta envolve 40 mil pessoas. São as maiores ações de voluntariado organizado que há em Portugal. Mas são só possíveis porque temos parcerias com milhares de entidades, organizações, escolas, colégios, sejam católicos ou não católicos. Isabel, e é fácil angariar voluntários para o Banco Alimentar contra a Fome? Eu vou-lhe dizer que para o Banco Alimentar não tem sido difícil. Este fim de semana tínhamos um grande concorrente que se chamava Praia. Nós precisávamos dos voluntários à porta do supermercado, ou a guiar as carrinhas, ou nos armazéns. E quando eu telefonei para o Banco Alimentar de Beja, às 10 da manhã, estavam 34 graus. E, portanto, se as pessoas de Beja têm que escolher entre estar num supermercado de Beja, que a maior parte das vezes não cabem dentro do supermercado e que têm que ficar na rua, ou dar um mergulhinho à praia, ou até numa fonte, têm que ser muito boas pessoas para ser voluntários. Isabel, eu agora pedi ao Filipe se na sua área de trabalho com pessoas com deficiência, se é igualmente ele encontra isso. Bem, depende, e era uma dos pontos que eu também refleti e queria aqui um pouco partilhar. Depende das atividades e lá está, depende da forma como nós convidamos, não é? E eu sinto muito que os voluntários têm de se sentir protagonistas da ação. Não só alguém que faz nada, é muito mais que isso. A pessoa, de facto, não é? A ação é feita, ele não fugir esta vontade de fazer voluntariado, esta vontade de estar presente, de participar. E Padre Johnny, que vem para o meio, que nós não estamos só ali para puxar as férias, mas também para viver. E eu acho que é esta aqui a diferença que faz na dificuldade ou não de conseguir voluntários, acho que é nesse sentido a forma como convidamos. Mas eu retomo uma afirmação que fez na sua nota biográfica, em que dizia que o maior desafio do voluntariado é o compromisso, destacando a dificuldade em conseguir voluntários verdadeiramente dedicados e comprometidos. Porquê? Sim, porque nós, aquilo que nós sentimos também na Efectos, nós temos uma lista de voluntários, agora não sei de cor, mas talvez de 200 pessoas, e quando temos uma atividade temos 2 ou 3 que estão presentes. E isto efetivamente é uma dificuldade. E lá está, nós tentamos ultrapassar esta questão muito com o convite individual, com esta questão de fazer com que a pessoa sinta que faz parte, que é essencial, que não é um favor, mas que realmente a pessoa faz parte daquele projeto. Depois, claro, é uma dificuldade porque nós hoje em dia temos N convites, não é? Temos a praia, temos N solicitações, não é? E temos muitas coisas, desde praias, a Netflix, as redes sociais, há coisas muito mais interessantes, ou não, ou pelo menos coisas diferentes que se podem fazer. E realmente a dificuldade aqui que eu sinto é neste cativar, mas que depois, quando a pessoa se sente cativada, quando a pessoa sente que faz parte do projeto, depois já é algo natural. Catarina, o voluntariado também tem estatuto, ou seja, há um voluntariado que é socialmente mais bem aceito do que outro? Bem, antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigada pelo carinho que recebi de algumas pessoas com quem me cruzei até aqui. É muito especial para mim estar neste sítio em concreto. Trago a minha filha Beatriz pela primeira vez aqui neste espaço e, portanto, para mim é um dia muito especial, para além de poder partilhar as minhas experiências enquanto voluntária profissional. Eu acho que a questão tem muito a ver com o que o Flávio estava a dizer e é verdade. O compromisso é aquilo que faz a distinção entre ser voluntário de vez em quando ou participar em ações, como por exemplo do Banco Alimentar 2 vezes por ano, ou
ser voluntário profissional, que é continuamente, que tem na sua agenda o mesmo exercício de responsabilidade que tem no seu emprego, no seu trabalho. É assim que eu considero, tento fazer uma ginástica muito grande na minha profissional, bem familiar, e sim, eu acho que tem um estatuto, mas queria só recuar um bocadinho, Patrícia, não leva mal, mas é muito interessante o que a doutora Isabel Junet disse, que a Isabel disse que o voluntariado não tem que se pedir. Não sei que tem que ser uma espécie de um chamamento, mas eu acho que ele é ensinável. Eu acho que, tal como a empatia se pode ensinar, e há países inclusivamente que esta disciplina da empatia está no currículo escolar, eu defendo muito isso, essa prática. Acho que a nossa escola, o nosso modelo de educação devia incluir a disciplina de empatia, porque é ensinável através da experiência, é ensinável através do exemplo, da inspiração. Uma pessoa não estava para aí virada, não estava a sentir, ou a querer sequer sentir a dor do outro. Nós nunca sentimos a dor do outro, mas podemos aprender a estar lado a lado com a outra pessoa, não de cima, não é? E, portanto, o voluntariado também, para mim, é esse exercício de empatia que é, e se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Para mim o voluntariado não é estar num estatuto superior e olhar para baixo e dizer eu posso ajudar-te, eu posso auxiliar-te. Não, eu acho que é sempre a solidariedade para mim é vista como horizontal, não a encaro como vertical. Sou, obviamente, hoje em dia uma privilegiada, mas tento sempre que o meu apoio não venha de cima para baixo, tento sempre fazer esse exercício. E é interessante, porque eu comecei a fazer voluntariado quando tinha 9 anos e pedi à minha mãe. A minha mãe foi durante muitos anos uma pessoa extraordinária, não é por ser minha mãe, mas é porque, para além de ser uma crente que pratica, porque também há as que não praticam, e nós sabemos isso, infelizmente. E a minha mãe foi durante muitos anos professora do ensino especial. E, portanto, quando eu tinha 9 anos, disse: mãe, eu gostava de fazer voluntariado durante as férias. E aprendi a questão da diferença exatamente nessas férias. Porque naquela altura, e foi há mais de 30 anos, levei um jovem com deficiência à praia, obviamente supervisionada pelos professores todos que estavam atrás de mim a ver como é que eu fazia a descida até ao mar, depois de ter posto creme no toque, tem trissomia 21, e levá-lo até ao mar, supervisionada, e a meio do caminho o Tó disse se podia cumprimentar 2 pessoas que estavam sentadas na areia, 2 senhoras. E eu disse, obviamente, nos meus 9 anos de inocência, olhos nos olhos, cumprimentar mais vezes. Eu disse, claro que sim, Tó, vai lá cumprimentar as senhoras. E o Tó chega ao pé das senhoras, estende a mão e disse, olá, eu sou o Tó. E uma das senhoras, isto foi há 20 anos, mas podia infelizmente ainda ser hoje. Infelizmente podia, e nós temos que tocar nestas feridas. E a senhora disse, tire-me isto daqui. E eu naquela altura, e conto-vos, não é que me orgulho do que fiz, mas há uma justificação para tal, que eram os meus 9 anos, e o facto de ter crescido numa família onde todas as pessoas são iguais. O meu pai, jornalista, trouxe-me sempre as realidades dos países com mais dificuldades, e para mim as pessoas sempre foram todas iguais, independentemente de tudo, foram iguais. E portanto eu naquela altura fiquei sem palavras e basicamente cuspi na senhora e desatei a correr com o Tó. Não aplaudam, meu Deus do céu! Mas isto teve a seguir uma consequência, a minha mãe viu tudo e à noite tivemos uma conversa. E eu só vos conto isto para me calar, Patrícia, Sim, porque... é que eu ia perguntar a seguir o que é que faz uma embaixadora do bem. Uma embaixadora do bem não cospe nas pessoas. Mas uma embaixadora do bem era a minha próxima pergunta. Foi convidada pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e eu já tinha, quer dizer, foi há 25 anos, já tinha idade para não cuspir em ninguém. Mas sobretudo mais do que a idade, e é isso que eu queria aqui contar-vos, é que esta minha inusitada reação foi fruto de eu achar que de repente o mundo não era assim como eu o via dentro da minha casa, onde as pessoas eram de facto todas iguais. E então tive uma conversa à noite com o meu pai e com a minha mãe, onde falei de coisas, ou onde aprendi conceitos que eu desconhecia. Discriminação, preconceito, ignorância, violência. E, portanto, eu a partir desse momento, e essa é mesmo a verdade total, eu pensei, seja o que for que eu vou fazer na vida enquanto profissional, e eu formei-me em dança no Conservatório Nacional, portanto, eu pensava que ia ser coreógrafa e bailarina clássica, eu vou ter voluntariado como parte integrante da minha vida.
E assim foi desde os 9 anos. O que é que faz uma embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, que é um organismo das Nações Unidas, como é a Unicef? Isto porque há bocadinho a Patrícia perguntou se é mais fácil. Eu acho que há áreas onde é mais fácil o voluntariado. Tudo o que é relacionado com crianças, as pessoas aderem mais. Este organismo das Nações Unidas tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva, com a saúde materna e com o potencial dos jovens. Portanto, as Nações Unidas têm este organismo para evitar que uma mulher morra ao dar à luz. Para criar todas as condições para que aquela mulher e o seu bebê não morram. Dar ferramentas aos jovens para terem esperança, e hoje estamos aqui a falar de esperança, e muitas outras questões. E então eu tive esse convite do secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que vai sendo renovado de 5 em 5 anos, e o que faço é, para além de exercer o voluntariado, porque não é pago, e é bom dizer isto, faço angariação de financiamento para projetos. Por exemplo, na Guiné-Bissau criámos várias estruturas para que as mulheres não morressem ao dar à luz, angariámos ambulâncias, painéis solares. Para além disso, falo muitas vezes com a imprensa, portanto sou parte integrante do diálogo para colocar estas questões na ordem do dia e nas agendas. Tenho reuniões com muitos governantes, nomeadamente na área da saúde e da educação e da juventude, vou a escolas, enfim, agora vou-me calar, não é? Pronto. Sr. Dom José, Catarina, eu peço que partilhe o micro com o Sr. Dom José. Obrigada. Vai falar agora com a voz fininha, como eu. Sr. Dom José, e na área da igreja, como é que se desenvolve o voluntariado? Bem, muita atividade da vida da Igreja, a própria vida da Igreja se traduz com muitas pessoas voluntárias, muitas pessoas voluntárias. As três grandes dimensões da Igreja, como sabemos, é a evangelização, e portanto aí está a catequese, a formação de adolescentes, adultos, depois a liturgia, tudo que é celebrações da Eucaristia e outras celebrações, e depois a área social, são as três grandes dimensões da Igreja. Em todas elas, o número de voluntários é enorme. E foi a minha experiência no voluntariado começa também na catequese, como catequista, quando fui chamado para essa experiência, num grupo de jovens, também na área de evangelização, depois nos escuteiros. Bem, e nisto, de facto, são aos milhares. Nós, em Portugal, por exemplo, em termos de catequese, temos mais de 30 mil catequistas em Portugal, espalhados e muito discretos, novinhos e pessoas com mais idade, mas no conjunto devemos passar dos 30 mil. Também, estão aqui dirigentes do CNE, a nível de dirigentes, são 14 mil dirigentes de escuteiros. Na Caritas Portuguesa, passa os 3 mil voluntários na Caritas Portuguesa. Mas nas conferências de São Vicente de Paulo, ainda há bocadinho estava ali a conversar com a responsável nacional, são 6.350 voluntários em Portugal, nas conferências de São Vicente de Paulo. E, portanto, são muitas quantidades em termos nacionais. Mas é muito curioso, é que é bastante discreto. Portanto, as pessoas fazem isso. Fazem isso de uma... Eu direi que é do melhor que a natureza humana te faz, que é fazer por bem, mas faz por bem é a alegria de fazer. Não, é a alegria de fazer. E portanto, faz por amor, faz de coração, aprendeu isso. E o que é que recebe quem faz voluntariado? O que é que refere? O que é que recebe quem faz voluntariado? Recebe a alegria de fazer bem ao próximo. Na criança, o mais cedo possível, que se ensina a ajudar o irmão, que se ensina a ajudar, aprenda a ajudar. Portanto, natural, então é necessário ensinar. Portanto, todos nós precisamos de escola para aprender aquilo que a natureza não dá. Portanto, algo que depois se aprende. Logo, a generosidade não é sempre tão espontânea como tal. É preciso valorizar essa dádiva, essa maneira de estar, a dimensão de coração, como já foi saliente, e é verdade. E, portanto, na Igreja é preciso, também na Igreja, é preciso fazer ensinamento. Por exemplo, um miúdo vai à missa, vê outro miúdo que é acólito. Eu também gostava de ser acólito. Mas gosta de ser acólito porque dá nas vistas. É um lugar de exposição, tem palco. Tudo bem, mas aquele miúdo vai precisar de ensinamento para dizer:
Se tu vais ajudar à missa, para que a missa seja uma coisa muito boa para toda a gente, para que toda a gente tenha uma missa bonita, porque precisam ter uma missa bonita, e para que Deus seja também ouvido nas orações que vamos fazer. Tu vais ajudar o seu padre a fazer tudo bem feito. Portanto, ou seja, não é apenas por causa de ti que isto acontece, mas tu vais dar do teu tempo e por dar uma evolução nesta dádiva da pessoa que vai para muito mais do que a exposição pública do miúdo para a entrega em relação aos outros. E pode começar com que idade, Sr. Dom José? Podem começar com que idade? Nos acólitos? Sim, E nos acólitos ou noutra área de das- voluntariado da Igreja? Das atividades são os organismos diversos que assumem, não é? Que pode haver uma admissão de miúdos que não têm nenhum estatuto, no sentido, porque depende de terra para terra, comunidade para comunidade, e o prior tem os que tem. Mas os miúdos aprendem a gostar de estar, mas precisam ser acompanhados para evoluírem nesse gosto de estar e valorizarem a sua entrega e a sua dádiva. O mesmo acontece, então aqui os dirigentes dos escoteiros, é evidente que nem todos os jovens que estão no CNE, alguns não têm mesmo vida para continuar, mas para ser dirigente deve ser chamado. Também perceber se tem vocação para a entrega ou não. Não é apenas um estatuto de ser dirigente, como ser catequista. Quer dizer, essa altura não é apenas querer o estatuto, não é? É preciso saber se tem capacidade de se doar nessa entrega e ter ali uma causa. Bem, um dirigente do CNE são N dias por ano. São muitos dias por ano naquela causa. E aquilo é discreto, não é pago. Portanto, é um trabalho notável, discreto, mas quando é feito de coração cheio nesta entrega, é notável. E, portanto, e estamos a falar de formação e de educação, exatamente para a formação das pessoas, o que é uma educação não formal, mas que é extremamente importante, que dali surjam pessoas que venham a ser cidadãos e que na sociedade têm este registro para colaborar no bem comum. Obrigada. Eu regresso ao Flávio para lhe perguntar se, na sua opinião, há um perfil mais adequado para se ser voluntário. Bem, e antes disso, queria só voltar ali um bocadinho àquela questão do dar e receber, que nós conhecemos muito aquela típica frase, não é? Que vamos fazer voluntariado, vamos para dar e recebemos muito mais que o que demos. Eu acho que a questão do voluntariado é uma questão muito mais profunda. Eu acho que isto é aquilo que eu sinto. Existe dentro de nós algo que nos chama a agir a algo que não é nosso, ou seja, procurar algo de apoio ao outro. Eu costumo dizer, nós não mudamos o mundo, não é? Mas podemos colaborar para a felicidade do outro. E isto traz-nos também felicidade. Portanto, na minha ótica, a experiência de voluntariado é esta experiência de eu saciar esta vontade que eu sinto que é intrínseca do ser humano, de procurar algo mais do que si próprio, algo que vai para além do seu egoísmo, e que depois sente esta alegria porque pôde permitir, de alguma maneira, para que a vida de alguém, para que algo corresse melhor, para que a vida de alguém fosse melhor. Portanto, para mim a lógica de voluntariado é esta. Damos, recebemos, sim, mas mais que tudo é saciar esta necessidade que eu sinto que é intrínseca do próprio ser humano de sair de si. E voltando à sua pergunta, que era... Se há um perfil mais adequado? Ou se qualquer pessoa pode ser voluntária aprendendo? Sim, eu acho que sim. Ótimo, divergência. Já vamos aí. Eu acho que sim. Acho que qualquer pessoa pode ser voluntário. Depois, claro, a pessoa tem de procurar o voluntariado e nós temos N opções de voluntariado, N atividades que podemos fazer na nossa comunidade, fora da nossa comunidade, a nível nacional, a nível internacional. E, claro, devemos tentar procurar algo que signifique para nós, que tenha significado, que nos sintamos também realizados a fazer aquele trabalho e que depois que a gente sinta que tem um bocadinho de queda para a coisa, não é? Temos de sentir que também há algo que temos capacidade para fazer, não é? Como o Dom José dizia, não é só querermos fazer porque damos nas vistas, porque temos um estatuto, mas quer dizer, a pessoa sentir que tem esta capacidade e poder também receber este feedback de quem já lá está, não é? De perceber se realmente a pessoa se enquadra naquele perfil. Mas na minha opinião, sim, todos nós podemos ser voluntários, tendo este trabalho realmente de procurarmos dentro do voluntariado onde é que é o nosso espaço. Catarina.
Estava. Não, obviamente que eu acho que todas as pessoas podem e devem ser voluntários. O que eu sinto é que, e nós na Corações com Coroa, desde sempre fizemos, é gratuito, desde que haja financiamento, fazemos cursos de voluntários, ou cursos de voluntariado, porque quanto a mim, na minha experiência, eu acho mesmo que deve haver uma formação de voluntariado. Para quem quer ser voluntário profissional, para quem quer cumprir esse desejo, eu acho que deve haver formação. E, portanto, nós damos cursos de voluntariado, onde passamos desde as leis, ou os vários tipos de voluntariado, ao perfil do voluntário. Porquê? Porque também já encontrei muitos voluntários com extremamente boa vontade, porque qualquer voluntário tem o coração aberto para dar, obviamente, mas cujo voluntariado foi contraproducente, porque há pessoas que não estão preparadas para estar junto dos beneficiários, quando há esse voluntariado que é exercido juntamente com as pessoas que estão a precisar. E acontece muitas vezes as pessoas não estarem preparadas para situações, por exemplo, de doença, ou ao nível da pediatria, então encontra-se muitas vezes esse exemplo que a pessoa quer ajudar, quer estar lá, quer dar força, mas é a primeira a quebrar ao pé de uma criança com uma doença, com câncer, é a primeira a ficar, a transparecer a sua dor, e isso não é bom, não é bom. Portanto, o voluntário, quanto a mim, deve estar formado, deve ter as condições exatas para praticar aquele tipo de voluntariado. Outra coisa que acontece muitas vezes é que as pessoas têm esta necessidade de fazer voluntariado como se fosse uma experiência humana, não é? Esta ideia de que, eu quero sentir, eu quero receber, e pressupõem que o voluntariado único é aquele que exige o contacto com as pessoas beneficiárias. Ora, há muito voluntariado, e aqui o caso da Isabel Joneira, do Banco Alimentar, onde as pessoas não interagem com as pessoas que são beneficiárias desse voluntariado. E pode ser, por exemplo, arrumar um armazém. Há tantas associações sem fins lucrativos que têm muito pouca gente e que precisam arrumar um armazém de roupas doadas, a organizar tudo, a lavar tudo, porque há pessoas que dão, também é outra coisa extraordinária, dão coisas velhas, rotas, sujas, para bancos, porque acham que depois não conta, não é? Não conta. E nós não... Isto é outra questão. Pronto, e portanto, o voluntariado também pode ser exercido ao nível de coisas burocráticas, que dão tanto jeito a tantas associações que fazem o trabalho diário com técnicos dessa área. Isabel, eu regresso a si para lhe perguntar... Porquê é que sentiu necessidade de trabalhar em projetos que tornam o voluntariado mais profissional? Porque voluntariado não tem que ser amadorismo, não é? Aliás, não deve, se calhar. Deve. Bom, eu estou aqui a olhar para esta primeira fila, vejo aqui as minhas queridas amigas das conferências de São Vicente de Paulo, que é um movimento que eu admiro profundamente. Pedi uma salva de palmas para as voluntárias das conferências de São Vicente. E eu também sou voluntária desde os 12 anos, eu continuo a ser voluntária no Banco Alimentar. Sou uma voluntária profissional, como a Catarina diz. E decidi ser voluntária, mas não fui eu que decidi, a minha família teve que decidir junta, porque eu há 33 anos prescindi de um salário para uma família inteira, mas a minha família hoje é muito melhor do que seria se eu trabalhasse na empresa onde estava. Porque o facto de uma pessoa ser voluntária faz com que a nossa vida fique rica, porque vamos ao encontro de pessoas que têm realidades incríveis. E esta minha vivência no Banco Alimentar, nos bancos alimentares, fez com que eu achasse que podíamos fazer algo mais pelo voluntariado. E que podíamos, por exemplo, tirar peso de cima das pessoas que todos os dias, como nas conferências de São Vicente de Paulo, ou nos centros sociais paroquiais, ou em muitas outras organizações, têm que fazer um trabalho administrativo que se impõe, mas que às vezes não têm vocação para o realizar. E há hoje um conjunto de empresas que querem promover o voluntariado corporativo, como chamam, colocando o tempo dos seus colaboradores ao serviço da comunidade. O voluntariado não se limita à área social.
E é muito redutor pensarmos que só há voluntariado na solidariedade social. Aliás, o maior voluntariado que há em Portugal é na área do desporto e na área da cultura. A maior parte dos clubes recreativos, associações culturais, são tudo feitos por um conjunto de carolas, voluntários, que animam as terras e animam as gentes, que entretêm as crianças fazendo com que joguem futebol, ou handball, ou voleibol, em vez de estarem agarradas aos telemóveis. E o voluntariado apenas na área social, que é aquele que habitualmente mais conhecemos, é inspirador porque alivia vidas, que são vidas difíceis, mas não pode ser considerado mais ou menos do que os outros. E foi precisamente por isso que temos, no âmbito da entreajuda, vindo a conceber um conjunto de soluções, nomeadamente de plataformas informáticas, para facilitar o exercício do voluntariado, mas também para o tornar mais fácil e poder até fazer com que muitas empresas que querem colaborar com a sustentabilidade possam dar benefícios às entidades que promovem voluntário. Há 1 ano e meio lançámos um cartão nacional de voluntário, é uma plataforma em cartãodevoluntario.pt, em que todas as entidades, seja de apoio a animais, a defesa dos direitos do homem, violência doméstica, cultura, desporto, se podem registar e os voluntários podem registar as suas horas e depois temos empresas grandes, como cadeias de distribuição, como seguradoras, petrolíferas, que dão donativos em função àquela instituição. Mas os donativos não são para os voluntários, são para a organização. Porque o voluntário, o seu trabalho vai reverter em pontos para a entidade que o acolheu. Então, quem fez esta plataforma foi a mesma empresa pública que fez o cartão de cidadão, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, com quem eu fui ter e dizer, muito bem, vocês fazem o cartão nacional dos portugueses, cartão de cidadão, eu quero um cartão nacional de voluntário. Não quero que Portugal seja considerado na cauda da Europa no voluntariado, porque não há estatísticas. Porque tenho a certeza, quando a doutora Adelina, que é voluntária, profissional e comprometida há muitos anos, ou todas as outras vicentinas, vão à casa de um pobre, não estão a contar as horas que dão. Não lhes ocorre. Não lhes ocorre. Então, aquilo que faz com que Portugal seja o país da Europa que tem menos voluntariado é precisamente esta incapacidade que nós temos até de perceber que, se contarmos o tempo que dedicamos, esse tempo pode-se converter em benefícios para as organizações com as quais colaboramos. Isto não contradiz, não saiba à tua esquerda o que faz à tua direita. Não contradiz, ao contrário, potencia. Então, tenho batido nos últimos 20 anos, no âmbito da entreajuda, por fazer com que o voluntariado seja cada vez mais qualificado para que possa gerar maior impacto social ou, não só na área social, possa fazer com que, por exemplo, temos agora uma parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo, se nós pudermos levar mais computadores às associações locais de atletismo, os atletas podem, por exemplo, ter os tempos mais bem medidos e poder ter maior desenvolvimento. Há um conjunto grande de coisas que se podem fazer no âmbito do voluntariado para facilitar o seu exercício, mas também para fazer com que os jovens, que hoje estão agarrados às redes sociais, não fujam de atividades que precisam de ser de espaços livres, convívio, de participação, e que não achem que quando estão agarrados a fazer assim com o dedo, que já estão a fazer voluntariado. Não estão. Estão a ver vidas de outras pessoas que por vezes não são verdadeiras. E isto que todas estas pessoas aqui estão a fazer, que se desinquietaram para vir ouvir falar de voluntariado, tenho a certeza que vieram ver a Catarina, que ela é linda e nós gostamos todos de a ver. Duvido que tenham vindo ouvir o Flávio. Ver, mas ouvir sim. Mas estas pessoas todas que aqui estão, saíram de casa
vieram a Fátima. Deixe-me só dizer que eu tenho aqui E uma vieram grande com placa. gosto, Tenho está aqui uma tudo a grande rir. placa, hã? tenho aqui uma É grande- Isabel, Pronto. eu arrisco-me a dizer que nesta mesa espécie, não é? Eu sou a que menos fãs tenho aqui, hein? Arrisco-me a dizer. Sr. D. José, eu regressava a si para lhe fazer uma pergunta sobre as ligações afetivas que se estabelecem no contexto de voluntariado. Conseguimos estabelecer uma fronteira e manter a distância, que é recomendável em alguns casos, entre nós e a pessoa em prol da qual estamos a agir? Bem, aqui entra também a necessidade de haver formação, também para o voluntariado deve haver formação. E também acompanhar aquelas situações em que pode haver uma orientação que não é suficiente. E exemplifico. Uma senhora é aconselhada pela psicóloga a fazer voluntariado, por exemplo. E a senhora aparece-me na minha comunidade, na minha paróquia, a dizer que tem aquele conselho, portanto, resolva-me isto, porque a psicóloga diz que para o meu bem, para a minha cura... Bem, mas isto é uma coisa que inverte um bocado, quer dizer, ela precisa ser curada, não é? Então vai ao serviço do voluntariado para se... É preciso mudar aqui o registro. Você é precisa para ajudar outras pessoas. E se ajudar outras pessoas, pode ser que se cure. Mas tem que mudar o seu coração. Além disso, o voluntariado tem que estar organizado. Há horas para vir. Há organização. Isto não é vir quando lhe apetece ou quando está bem disposta. Responsabiliza-se. Temos que ser organizados. Isso faz parte também da nossa educação. Bem, é preciso levar a pessoa a criar passos. E depois, estando a respeitar com afeto as pessoas a quem se vai dedicar. Pessoas é que são? São pessoas adultas, são pessoas com deficiência, são crianças, são a quem for. Então, temos de ter os cuidados e, portanto, haver formação para estas pessoas. Bem, para estas que aparecem ou para as que já lá estão há mais tempo, haver formação para um relacionamento de qualidade impõe-se. Sim, acho que sim que é necessário. Mas do meu testemunho, daquilo que posso testemunhar, é que das comunidades onde eu já me encontrei, foram várias, o relacionamento foi bom. Bom, portanto, não tive, graças a Deus, nenhum problema que me lembre de alguma gravidade, felizmente, no relacionamento dos voluntários nas comunidades onde eu me encontrei, felizmente. Obrigada, Catarina. Naqueles documentários que havíamos fazer, Príncipes do Nada, por exemplo, foi fácil estabelecer ali a fronteira e não se afeiçoar aos pequenos? Não foi. Posso só responder aqui uma coisa que eu acho muito interessante, porque, e há bocadinho a Isabel Johnny estava a falar dos jovens, não é? Eu acho que é muito, muito, muito importante nós, de facto, incentivarmos os jovens a fazer voluntariado cada vez mais. Porquê? Porque eu acho que, e sabemos isso, infelizmente, a nova cocaína do século XXI é a dependência digital. E toda a gente tem falado sobre isso. Há, inclusivamente, estudos que indicam que está diagnosticada como a geração mais ansiosa de sempre, portanto, nossos jovens. Mas também o mundo nunca teve tantos jovens, portanto nós temos que atuar. E acho que ao atuarmos também podemos atuar através da intervenção, da promoção do voluntariado. Se os jovens perceberem efetivamente o quão benéfico é para a sua saúde mental o contacto, este lado humanista do voluntariado organizado, concordo perfeitamente, eu acho mesmo que vão voltar a ser menos ansiosos, vão voltar a perceber a sua utilidade e a sua saúde mental vai ficar, de facto, muito mais sã e não têm necessariamente que estar ligados às pessoas. Isto porque na minha associação eu tenho muitos jovens que exercem voluntariado através da sua especialização, ou seja, jovens que acabaram Direito, ou Línguas e Literaturas, ou Enfermagem, então perguntam-me o que é que podem fazer na sua área. Tenho jovens a fazer a tradução do site para inglês. Outras pessoas, não é? E qualquer das suas especialidades pode ser aplicada e pode ser útil para a associação. Em relação ao que me perguntou a Patrícia, não é nada fácil. Aprendi muito cedo
a separar a minha profissão do meu coração, embora não totalmente. Ou seja, quando eu estou a entrevistar uma pessoa num campo de refugiados, eu estive em vários campos de refugiados, nomeadamente no Bangladesh, no maior campo de refugiados do mundo inteiro, Cox's Bazar, como estive em campos de deslocados no Haiti, depois do terremoto, como estive na Índia, em bairros e onde dormi com as pessoas, eu fico lá durante algum tempo, e claro que não é. Eu lembro-me perfeitamente, e para responder a isso, que no campo de refugiados do Bangladesh, no Cox's Bazar, estava a entrevistar um homem rohingya, portanto, da comunidade que está a sofrer um genocídio e que, portanto, Myanmar, e que vai para o Bangladesh para ficar no campo de refugiados, e estava a entrevistá-lo, e ele, aquilo que me disse, e é homem, portanto, homem muçulmano, temos de ter as regras todas que devemos ter, e em inglês a falar com ele, e o que ele me estava a dizer é que viu à frente dele a mulher e as filhas a serem, não só antes de serem mortas, serem violadas, e portanto ele de repente começa a chorar. E é suposto para estas pessoas que os homens têm de manter a força. São homens, têm de manter, não podem chorar, são a força de toda uma família, mas na verdade ele perdeu a família toda, e perante uma jornalista, que era eu, não me conhecia de lado nenhum, ele não conseguiu. E aconteceu uma coisa muito extraordinária. Eu, claro que tive que engolir as minhas lágrimas, estava a exercer a minha profissão, o microfone e a câmara também são um bom escudo, portanto eu choro sempre nos hotéis ou em casa quando venho, ou faz parte, tenho que fazer, não é? Porque não podem ficar cá todas as angústias. Mas ele basicamente estende-me e dá-me a mão. E é suposto, estes códigos deontológicos e sociais que às vezes as pessoas aceitam como impenetráveis, às vezes não é bem assim, e nós temos que furar essas coisas. Qual foi ele estendeu-me a mão, fez-me assim, porque estava a chorar, eu apertei-lhe e acabou ali. E às vezes é isso que eu penso que é o dar e o receber. Eu dei-lhe aquilo que podia, prometi-lhe depois em off, quando desligámos a câmara, que ia fazer o seu apelo, não é? Explicar o que é que estava a acontecer no mundo em relação àquele genocídio, e eu trouxe para comigo que, afinal, nós, em pequeninos momentos da vida, podemos ser úteis, nem que seja para afagar uma lágrima. Esta é uma excelente deixa para pedir a cada um de vós para... para partilhar connosco uma história, um episódio no âmbito do voluntariado que têm feito. Quem quer começar? Flávio? Sim, posso começar. A minha experiência, lá está, de voluntariado, é muito com as pessoas com deficiência. Há aqui muitas histórias que podia contar. Aquilo que eu sinto que aprendo muito é valorizar aquilo que nós temos. E nós não valorizamos. Sei que isto é um bocadinho uma frase feita, que nós dizemos muitas vezes, mas quando constatamos e quando vivemos com a pessoa com deficiência, sentimos muito isto, eu sinto muito isto. E às vezes acontece-me, e agora a Catarina estava a falar, é muito difícil fazer esta separação, é muito difícil quando vou à casa de uma família e me dizem eu tive de escolher que medicamentos é que comprava este mês. Eu agora não tenho iogurtes no frigorífico. Durante o tempo de Covid recordo-me que fomos à casa de uma senhora, acho que tinha um pacote de manteiga no frigorífico, estava tudo vazio. E eu chego a casa e penso, isto nunca me aconteceu. Nós nem temos noção, nós não temos noção. E eu passo por aquilo e continuo sem ter noção, que eu sempre caibo no frigorífico, graças a Deus está sempre lá muita coisa. Nós não temos noção disto. E vou só pegar numa experiência muito concreta que vivi no Vem para o Meio, quando fiquei uma semana com um rapaz que tínhamos de lhe dar a comida à boca e, para além disso, tinha de ser tipo triturada com uma tesourazinha, não sei se sabem o que é, aquelas tesourazinhas que a carne fica assim quase mastigada. E pronto, tinha de se fazer isso e tinha de lhe dar a comida. E depois a seguir eu fui comer. E eu apercebo-me que consigo cortar o meu bife, não preciso de ninguém, consigo mastigar. E a minha experiência com a pessoa com deficiência, escolhendo aqui um episódio, haveria muitos, mas é este. Eu posso cortar um bife, eu não preciso de ninguém que me venha cortar
moer e pôr na boca. Eu consigo andar, eu consigo correr, eu consigo falar, consigo estar aqui, consigo tantas coisas, não é? E a minha experiência de voluntariado é realmente... E eu às vezes chego à noite e choro, como a Catarina dizia. Porque a gente pensa, ai meu Deus, o que é que a gente pode dizer, o que é que a gente pode fazer? E às vezes basta estar, porque não há muito mais que se possa fazer. E é estar, e é ouvir, e é apertar a mão. Mas sim, depois em casa custa-nos, não é? Mas acho que aprendemos muito isto, a dar valor àquilo que temos. Nós não damos. Isto é regra geral. E eu não dou. Não damos valor àquilo que temos. É aquilo que eu sinto e é aquilo que eu vou aprendendo com o voluntariado. Isabel. Bom, eu tenho tantas histórias com voluntariado que não imaginam. Quando se está há tantos anos assim num sítio, tem-se uma vida rica pela interação com os outros. Mas como temos que escolher uma, é sempre difícil. Eu conto uma história que me marcou imenso. Se calhar alguns dos que estão aqui lembram-se de um programa que havia na televisão que se chamava A Roda da Fortuna. E esse programa, antes de começar, fez uma edição 0, teste, e um diretor do Banco Alimentar foi à edição teste e o prémio revertia para o Banco Alimentar. No dia seguinte a isso ter passado na televisão, a televisão é um poder incrível de comunicação e por isso poder falar de voluntariado na televisão é inspirador, como o Dom José Traquina dizia, dos meninos que servem o altar, é inspirador ver outros que fazem coisas pela comunidade. Mas no dia seguinte apresentou-se um senhor, já com alguma idade, no Banco Alimentar, foi oferecer-se e foi recebido pelo chefe dos voluntários, pela pessoa que faz a seleção, e disse, olha, eu quero trabalhar aqui no Banco Alimentar como voluntário. Muito bem, mas sabe computador? Não, não sei computador. Não posso carregar pesos, porque tenho já alguma idade, tenho 83 anos, e, portanto, tenho dores nas costas, não posso carregar pesos. E tudo o que lhe perguntava ao chefe dos voluntários, ele não podia fazer. Mas ele queria ser voluntário. Porque tinha ficado inspirado pelo diretor do Banco Alimentar. E eu, naquela altura, ia a passar e virei-me para ele e disse, o senhor sabe varrer? Olha, varrer, até a minha mulher diz que eu varro muito bem. E eu disse, então, ótimo, porque nós temos um armazém grande e é sempre preciso varrer. Então, o homem ficou radiante, Sr. Paulo, e depois disse-me, importa-se que eu faça um telefonema? Não, pensei que ele ia chamar um táxi ou alguma coisa para se ir embora. E então, falou e disse, é para a minha mulher. Agarrou no telefone e disse, querida, fui aceite. E é maravilhoso, que este senhor deixou-se inspirar pela possibilidade de ser voluntário e com 83 anos pôs-se ao caminho, apanhou um autocarro, foi ao armazém do Banco Alimentar de Alcântara, fez a entrevista, não servia para quase nada, mas servia para varrer, se calhar não varria em casa. Mas depois, no fim, foi aceite. E o voluntariado permite isto. Todas as pessoas serem aceites quando têm esta vontade de participar. E muitas vezes eu passava por ele, porque ele quando foi aceito tinha 83 anos, e eu passava por ele e dizia, Sr. Paulo, está muito cansado, descansa um bocadinho, coma uma bananinha, descansa. Olha, doutora Isabel, eu daqui só saio na horizontal. Ai, por amor de Deus! Então, o Sr. Paulo foi nosso voluntário até aos 92 anos, não saiu na horizontal, mas a pouco e pouco foi esmorecendo com a agarrar na vassoura e foi ficando. E esta possibilidade de nós podermos deixar-nos desinquietar, não ficar indiferentes, mas aceitarmos que podemos colaborar com este tipo de projetos naquilo que somos efetivamente necessários e naquilo onde podemos fazer a diferença, mesmo que isso signifique varrer o chão. E, portanto, estas instituições e organizações também têm esta capacidade de
poder absorver pessoas que não têm já qualificações para as empresas ou para o mercado de trabalho, mas que são de uma utilidade extrema. Nós temos muitas pessoas com deficiência que colaboram no armazém do Banco Alimentar. E devo dizer que todas essas pessoas que lá são as únicas que me tratam por tu. E eu fico radiante, porque todas elas sabem o meu nome e não se ralam nada de me tratar por tu. E, portanto, o voluntariado tem uma coisa espetacular. Como dizia a Catarina, e neste sítio onde estamos, em Fátima, tem esta capacidade de nos inspirar a verdadeira compaixão. E a compaixão é pormos ao mesmo nível, pormos-nos todos no mesmo plano. Por isso eu gosto imenso quando todos aqueles voluntários me tratam por tu, porque eles não têm essa inibição de acharem que eu sou diretora ou que seja, e, portanto, ficamos todos no mesmo plano, sendo preciso, todos a varrer o chão. Então, muito rapidamente, assim, vários flashes. Primeiro, quero informar que temos em Portugal 2 dioceses em que a Cáritas tem jovens. Portanto, há Cáritas jovem em 2 dioceses. E uma delas é Leiria. E outra creio que é Braga também. Portanto, há jovens. E a dedicação deles é a dedicação a crianças com necessidade de apoio, de escola, enfim, é essa atividade que eles promovem em termos de Cáritas. Depois de testemunhar que aquilo que foi a minha experiência de voluntariado na área social foi com os vicentinos. Estava em Bombarral e os vicentinos disseram: Sr. Prior, tem que nos acompanhar porque senão não nos entende. Ok, então eu fui acompanhá-los e eles tinham razão. A partir daquela altura, toda a minha visão sobre a realidade humana se modificou e foi de extrema importância. Mas isto era em Bombarral. Na paróquia ao lado, próxima, mais pequena, não havia pastoral social. Não é preciso, Sr. Prior. Aqui nós cuidamos uns dos outros, quando há qualquer problema resolvemos. Um dia, Sr. Prior, venha cá, por favor. Caiu o telhado da Senhora Maria. Caiu o telhado da Senhora Maria, valha-me Deus. E vamos lá, era uma casinha pequenina, não muito longe da igreja, caiu o telhado. Então, depois choveu imenso, caiu o telhado. Bem, então, lá vamos. Sr. Prior, temos que ser nós a resolver. Senão, aquelas senhoras ali comigo, bem, vamos lá resolver. Arranjaram um pedreiro. E o pedreiro lá vem, para isto é urgente, que a senhora não tem onde dormir, arranja um sítio para a senhora ficar, lá no lado de idosos, enquanto o pedreiro vai arranjar. Ele vai tirar as telhas que tinham lá. Sr. Padre, mas aquilo, os barrotes também estão mal, os barrotes e a viga. Mas tira lá a viga, tira lá os barrotes e põe aquilo, arranja-se uma madeira. E vou à procura do homem das madeiras. Ele vai tirar os barrotes. Sabeis o que é que aconteceu? Caiu a casa toda. Só ficou à frente da casa, porque o resto eram adobos. Aquilo era uma imitação de pedra, mas era terra batida, eram os adobos. Caiu a casa toda. É isso. Bem, aquilo foi... Conclusão. Tive que eu liderar um processo de voluntariado, quero aqui dizer. Então tive que ir à procura do homem dos alumínios, que me tem que me oferecer alumínios, ou o homem das madeiras, que me tem que me oferecer madeira. Você tenha paciência, tem que me oferecer, porque rapaz, caiu a casa e eu agora tenho que resolver isto. Tenha paciência. Até que ele foi pedir, tive que arranjar foi o dinheiro para pagar ao pedreiro, mais ao ajudante, que tinha que ser, paciência. Mas o resto foi tudo muito oferecido. E a senhora até ficou com casa de banho, que era uma coisa que ela não tinha, não é verdade? E no final, foi esse o momento curioso do voluntariado que se juntou para resolver aquele problema e ficou resolvido. A senhora depois foi para a sua casa e dava graças por ter uma casa nova. Uma última referência é o padre estar atento a pessoas que podem liderar processos. Porque ali tive que liderar, mas há situações em que não tenho que liderar. Eu estava em Benfica, tinha vicentinos e vicentinas, tinha centro social paroquial a funcionar, uma creche, tinha apoio para os... E veio uma senhora, Isabel, Prior, há aqui um problema, há pedintes aqui, a gente aqui a pedir para comer, temos que resolver isto de outra maneira.
A Isabel tem capacidade. Arranjem um grupo de senhoras, nós temos um salão paroquial disponível. Conclusão, aquela mulher arranjou uma equipa e passámos a fornecer 30 refeições por dia a 30 pessoas. Pusemos limites, não mais de 30 porque era a capacidade. Feitas ali com ofertas de alimentos que eram dados, era preciso buscar, comunicávamos, os supermercados, tudo isto a funcionar, e aquelas senhoras ainda hoje continuam a fazer esse serviço. Já são outras, mas mantiveram numa generosidade enorme, num voluntariado, presidido por uma senhora paroquiana com capacidade de liderança, respeitada pelas colegas. Da minha parte, só tive que abençoar. Foi muito fácil. Um dia chegou-me a Segurança Social para saber, Sr. Padre, o que é que se passa aqui com este refeitório? Então, o senhor diz que tem um refeitório. Olha, temos um refeitório. Não pedimos autorização, porque também não é preciso pedir dinheiro. Portanto, foi preciso resolver-se tudo aqui. Mas se quiser proibir o refeitório, pode proibir, só tem que dizer onde é que as pessoas podem comer. Pronto, é isso. E até ela não proibiu e o refeitório continua a funcionar. Muito obrigado pela experiência e pela pergunta. Quase a terminar, eu proponho-vos a todos um trocadilho a partir do tema desta conferência, que é haverá lugar para a esperança. E o que eu pergunto é se precisamos mais de esperança no voluntariado ou de voluntariado de esperança. Flávio. Então, esta eu preparei-me. Eu estive a refletir muito sobre esta questão e li este ponto várias vezes. E então a conclusão a que eu cheguei. O voluntariado, o ato do voluntariado não precisa de esperança, porque ele por si só é esperança. Qualquer ato de voluntariado que qualquer um de nós aqui faz, estamos já a levar a esperança a alguém. Porque o trabalho que nós fazemos, seja o que for, desde os escoteiros, das conferências de São Vicente de Paulo, dos voluntários aqui do santuário, já estamos a permitir que alguém possa ter qualquer coisa ou que possa vivenciar uma experiência. Portanto, isso é a esperança, já damos esperança sempre que fazemos voluntariado. Agora, aquilo que eu sinto é que todos nós e como sociedade temos de ter esperança no voluntariado. E nós agora falamos muito, esta malta jovem... Temos de ter esperança e temos de levar esperança. Se a gente chega lá a chorar, eles também saem de lá a chorar. Portanto, temos de levar esperança, temos de levar alegria, temos de levar vida aos jovens, à comunidade e dizer e levar esta esperança ao voluntariado. O voluntariado é uma coisa espetacular porque nos permite vivenciar e permitir esta esperança. Então temos de lhe dar esperança, temos de dar esperança e nós acho que às vezes entramos muito naqueles discursos derrotistas, não é? De, pois, isto antigamente, esta malta jovem agora não quer saber. Não, temos de acabar, temos de puxar pela malta, temos de convidar, temos de organizar e pegando aqui num ponto atrás, que a Catarina falava da questão da formação, o Dom José falava na questão da organização. Os voluntários, os jovens, vão, portanto, participam de atividades e coisas estruturadas e organizadas. Coisas que... Então o que é para fazer? Olha, vê cá aí para fazer. Isto não resulta. Aquela pessoa nunca mais lá mete os pés. Tem de haver uma estrutura, tem de haver uma organização. Como a Catarina dizia, esta questão de termos uma hora de início, uma hora de fim, de haver também... fomentarmos, isto é difícil, mas fomentarmos este compromisso. Dizer, não, olha, realmente o teu trabalho, a tua função neste dia, nesta atividade é este, nós precisamos que estejas aqui, precisamos que digas se realmente podes ou não podes, precisamos deste compromisso assumido. Portanto, é realmente termos esperança no voluntariado, porque eu sinto essa esperança e eu acho que é isso que nós temos de levar cada vez mais a esta esperança. Isabel. Bom, eu também acho que o voluntariado permite inspirar e trazer a esperança a quem recebe, mas também a quem dá uma esperança parte do que é cada um de nós. E o voluntariado não é só trabalhar de borla, é muito mais que isso. É muito redutor o voluntariado como um trabalho sem contrapartida. É que o voluntariado faz de nós melhores pessoas, faz a sociedade como um todo
coesa, solidária. E é por isso que hoje muitas empresas, muitas universidades valorizam o trabalho voluntário e temos muitos jovens que querem certificados de participação. A própria plataforma do cartão de voluntário emite automaticamente essas declarações para que os jovens possam apresentar nos empregos. Há um banco que, quando faz candidaturas, quando faz contratação, quando põe anúncios, diz: valoriza-se a experiência de voluntariado em liderança de equipas, seja nos escuteiros, seja na catequese, seja no banco alimentar. Então, o voluntariado é algo que permite trazer esperança ao mundo, mas também permite construir a pessoa, porque tem um olhar diferente. Quando foi a pandemia, muitos ficaram fechados em casa. Quase todos. Muitos lares, muitas empresas, muitas escolas, tudo fechou. E, de repente, nós lançámos uma plataforma chamada Rede de Emergência Alimentar, onde fazíamos um apelo ao voluntariado. Eu nunca tive tantos voluntários, jovens, que queriam pôr-se em ação para levar comida, para levar conforto, para levar esperança a muitos que estavam sozinhos. Mas no fim da pandemia, muitas empresas não sabiam como é que voltavam a querer o trabalho presencial e começaram com ações de voluntariado concretas para juntar as pessoas. Ainda hoje, temos muitos grupos de empresas que dizem que saem diferentes depois de fazerem uma ação de voluntariado em conjunto. Portanto, o voluntariado leva esperança a toda uma sociedade porque mostra às pessoas realidades de pessoas cuja vida foi tocada apenas porque receberam um sorriso, porque receberam uma mão, porque receberam a certeza de que não estão sozinhos na sua tristeza ou na sua desolação. Catarina. Não estamos aflitos de tempo, não? Estamos um bocadinho. Só queria ainda voltar. Claro que esperança, eu sou... acho que cresci sempre com esta vontade de fazer acontecer a mudança e, portanto, tem que ser alimentada todos os dias pela esperança. Os tempos estão muito difíceis, eu assumo tudo aquilo que digo aqui, mas os tempos estão muito difíceis, são tempos em que muitos dos direitos humanos estão em retrocesso e são tempos de umbiguismo, são tempos de egoísmo, estamos a assistir no mundo inteiro a coisas que eu diria que se calhar não iriam acontecer tão cedo. Há pouco tempo o Elon Musk disse que a empatia era um vírus terrível e, portanto, eu acho que nós todos temos que ter, obviamente, muita esperança, porque conseguimos. O Papa Francisco dizia que se o mal se contagia, o bem também, e, portanto, quer dizer... uma pessoa que foi tão e é tão inspiradora para nós e que nos ensinou tanto sobre o lugar onde nós vivemos. Portanto, eu só posso ter muita esperança no futuro e no futuro do voluntariado. Não há voluntariado sem esperança. O voluntariado é o exercício da esperança, é fazer com que a nossa força conjunta, coletiva, não individual, embora eu diga muitas vezes, quando me perguntam como é que a Catarina consegue conciliar a vida profissional e pessoal e tudo o resto com essa alegria de viver, eu digo, deve-se exclusivamente ao meu ativismo voluntário, exclusivamente, e não tenho pudor em dizer que também recebo tanto, não é? Claro que há aqui um jogo de egoísmo, porque eu recebo, eu fico bem quando dou, sem olhar a quem. E eu tirei aqui algumas notas para não me esquecer, mas que têm a ver com o facto de, quando nós exercemos o voluntariado, não estamos à espera, e foi isso que dissemos aqui, de nada em troca. E por isso é muito bom que tenhamos consciência de que não podemos nunca dizer frases como pobre e mal agradecido. Muitas vezes as pessoas dizem isso, não é? Ou quando distribuem refeições, ou quando... É o tal exercício do voluntariado sem formação, sem humanismo, porque ninguém pode dizer, aquela pessoa nem agradeceu a sopa que lhe dei. Quem somos nós, não é? Para julgarmos. Quem somos nós? E, portanto, no voluntariado tem que estar essas questões todas muito conscientes. Ouvir é mais importante do que falar.
ouvir as pessoas. Fui muito privilegiada nos documentários que fiz lá fora, sobretudo, e tenho que vos dizer também, quando entrevistei projetos relacionados ou implementados pela Igreja. Conheci muitas irmãs de quem tenho muitas saudades e de quem fiquei muito amiga, muitos padres que ficaram para sempre no meu coração e que me ensinaram o seguinte: nós, no local onde estamos, temos que ouvir as populações e ouvir a diferença que elas têm porque vivem naquele sítio, com aqueles costumes, com aqueles hábitos. E nós, praticando aquilo que é a nossa fé, temos que nos adaptar às realidades. E, portanto, o voluntariado é também isso, ouvir, 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 para nos adaptar. Eu conheci no Sudão do Sul, em Moçambique, em Cabo Verde, em tantos outros países, conheci muitos irmãos e irmãs que de facto também me ensinaram isso. Outra coisa que eu queria dizer é que no Haiti, precisamente, quando foi logo a seguir ao terremoto, eu estava a entrevistar pessoas nas tendas. Entrevistei uma senhora que estava com a sua tenda fornecida pelas Nações Unidas, cheia de crianças, mas cheia. E quando eu entro na tenda, a senhora estava a partir um papo seco, não é? É papo seco? Um pão. A minha filha não deve saber o que é papo seco. Já não se usa aqui. Mas pronto, um pão deste tamanho. E a senhora estava a partir assim, com uma faquinha que tinha ali, assim. Cada bocadinho era aquilo que ia dar a cada criança. Nenhuma criança era as dela. Ela tinha perdido no terremoto os seus próprios filhos. Ela tinha reunido todas aquelas crianças que estavam sem saber onde estavam os pais e cada uma delas comeu aquele bocadinho. E no final perguntei-lhe: e para si? Eu não interesso. Esperança. São eles. Obrigada. E para terminar, porque a hora já vai adiantada, eu tinha pedido... Falou da esperança. Desculpe, não falou. Pronto. Obrigada. Prova viva da esperança. Obrigada, Sr. Dom José, desculpe. Bem, eu quero subscrevo afirmações feitas, mas apenas eu, há poucos dias tive necessidade de definir o que é a esperança. O que é para mim a esperança? E concluir, depois da leitura também, a esperança em mim é uma visão antecipada. Eu vejo antecipadamente uma coisa que só vai acontecer mais adiante, mas estou a vê-la antecipadamente. Se eu não tiver isto, eu não faço. Eu vou ajudar aquela criança porque eu estou a ver o efeito que vou fazer, o efeito que vai... Eu já estou a ver, é uma visão antecipada do que vai acontecer. E eu preciso ter isto cá dentro. E, portanto, eu promovo o voluntariado com esperança e quero que a pessoa também tenha esperança naquilo que vai fazer como voluntário. Isto dá-me jeito, faz-me falta. E, portanto, este mundo, se nós trabalharmos os que são educadores, voluntários, os que fazem o bem, os que ajudam, se tivermos esta visão antecipada do mundo melhor, do mundo mais justo, daquilo que queremos, isto faz-nos bem ter esta visão antecipada. Finalmente, para terminar, é mesmo muito importante sermos otimistas. Chega de pessimismo. Que a certa altura ficamos derrotados e gastamos tempo a condenar pessoas e situações e chegamos ao fim e dizemos: mas o que é que isto valeu? Este tempo que passámos a condenar isto, o que é que isto valeu, esta condenação? Não serve para nada. Não gerou otimismo, não gerou visão, não gerou esperança, não serve para nada. Portanto, temos que gastar o tempo a fazer outras coisas que têm mais jeito. Nosso Senhor nos conceda esta força de esperança interior, porque estamos no ano em que é preciso cultivar isto. Muito obrigado. Obrigada. E agora sim, para terminar, eu tinha pedido a cada um dos convidados para nos trazer uma sugestão de leitura sobre voluntariado. Não sei se todos pensaram nisso. Quem pensou, então, força. Partilhe connosco essa sugestão. Já reparei que a Catarina tem um livro consigo. Não vão levar a mal.
eu a falar de egoísmo, umbiguismo, não é? É um livro que eu escrevi, parece assim uma coisa meio vaidosa, mas peço desculpa, é só porque é para adolescentes. Se calhar a maioria das pessoas aqui já, já passou essa fase, ou não, se calhar a adolescência tardia, não é? É verdade. Mas pronto, eu sugeria só porque, e não me levem a mal este egocentrismo, porque na verdade no Adolescer é fácil, só que não, que eu escrevi aqui há uns tempos, dediquei um dos capítulos exatamente à questão dos valores e daquilo que é o mundo fora de nós próprios, não é? O mundo ao nosso redor, o que é que nós podemos fazer. É uma sugestão para os vossos adolescentes, para poderem, de alguma forma, encontrar um caminho e um propósito. Portanto, Adolescer é fácil, só que não, e dou algumas dicas. Bom, eu não tinha pensado, mas pensei agora. Todos nós temos alguns livros que nos inspiram, pessoas que nos inspiram. E eu acho que o Príncipezinho é sempre aquele livro que podemos ler. Ai, tirei-lhe. Então vá. Fica por nós dois. Assim ouvimos a música mais depressa. Mas então, eu acho que o Príncipezinho é um livro que é muito inspirador. É muito inspirador porque nos faz pensar em cada fase da nossa vida e cada vez que lemos, sentimos coisas diferentes. Ou interpretamos coisas diferentes, toca-nos de maneiras diferentes. Mas também esta mensagem, algumas mensagens fortes, que são mensagens de que fazemos parte uns dos outros e que estamos integrados em algo que é maior que nós, e até a própria Terra está integrada em algo que é maior que nós, ou que é maior que ela própria. E, portanto, dizia ao Príncipezinho, você quer acrescentar alguma coisa ao Príncipezinho? Sim, posso acrescentar só. Sim, o Príncipezinho era o livro que eu tinha pensado, porque... É verdade, é verdade. A minha esposa é testemunha, porque eu comentei isto com ela hoje de manhã em casa. Porque o Príncipezinho fala de amor. E voluntariado sem amor não é outra coisa qualquer. Quero só relembrar uma frase que me ficou já há muitos anos, que é: o tempo que dedicas à tua flor é o que a torna especial. E é o tempo que nós dedicamos ao outro, é o tempo que nós dedicamos ao voluntariado, que faz com que também esse voluntariado, mas principalmente a pessoa, se torne importante e especial para nós. Eu quero partilhar convosco uma publicação da Editorial Caritas que se chama Olá. Eu tenho isto sempre no silêncio, Olha, ainda por cima é um pobre, imagine-se. Eu tenho que vos contar a história deste pobre, que não me larga. Ajudei-o em Santarém, mas recomendei-lhe que tinha que ir à Caritas Santarém. Ele foi, não gostou do atendimento. Acontece. Então, recebo uma carta da Caritas de Coruche a dizer que tinha recebido lá um pedinte de Santarém, um pobre de Santarém, para ver se resolvíamos o problema, porque a Coruche já é outra diocese, de outra terra. Ok, então lá chamamos o homem, mas o que é isto? Passado uma semana ou duas, chega uma carta do Sr. Bispo de Leiria Fátima a dizer que recebeu um pedido de um pobre de Santarém, por favor, o Bispo de Santarém que resolva o assunto. Passado outros 15 dias, recebo uma carta do Patriarca de Lisboa a dizer que o pobre de Santarém foi para um pedido que eu resolva o assunto. Passado um mês, recebo uma carta da Santa Sé, do Papa, a dizer o Papa Francisco pede que o Bispo resolva o problema deste pedinte. Foi este que me telefonou agora. Dom José, ele não perdeu a esperança. Não perdeu a esperança. Não perdeu. Mas sabe o que é? É porque ele fala comigo e sempre recebe qualquer coisa, não recebe? Ao menos agradece. Agradece. Bem, só para dizer que este padre, Antonino de Sousa, do Porto, dioniano,
fez uma tese de mestrado com este título, O Cuidar como Relação de Ajuda, por uma ética teológica do cuidado. Eu acho muito interessante, ainda vou ler outra vez com muito cuidado esta tese, e a Editorial Caritas dedica-se a edições, portanto, de assuntos sociais, e é muito interessante, porque, enfim, parte do Evangelho, mas também parte da leitura filosófica, do pensamento filosófico do século XVIII, XIX, do século XX, e, portanto, é um trabalho muito interessante para quem gostar de aprofundar, enfim, com reconhecimento académico do que é um trabalho feito com reconhecimento nesta área de ajuda, de uma relação de ajuda, o que é fazer uma ajuda com um horizonte, com um sentimento, com esperança, com verdadeiramente com amor interior, enfim, tudo isto ele vai tratando página a página, vai buscando, mas também salientando aspectos, o pensamento de alguém que não é cristão, mas que no passado descobriu que o melhor da pessoa humana é esta entrega, esta doação pelos outros também. Portanto, recomendo. Obrigado. Obrigada. E agora sim, terminamos. Acho que conseguimos dar resposta à pergunta que a conferência colocava, se haverá lugar para a esperança. Acho que não há dúvida que há. Eu fecho esta conferência com um verso de José Tolentino Mendonça, que sempre encontra as palavras certas para descrever o que somos e o que sentimos, e que, a meu ver, se aplica na perfeição ao voluntariado. E o poema ou o verso é: depois de uma tarde a tratar do jardim, a nossa vida importa menos. Peço que não saiam dos vossos lugares, nós é que vamos sair dos nossos, porque é com a Escola Cantorum Pastorinhos de Fátima que vamos ficar a seguir. Muito obrigada a quem nos esteve a ouvir e muito obrigada a quem... E o aplauso da Patrícia! Obrigada. Sim, vamos. Cuidado aí com as escadas.